Hoje vamos estudar sobre o Espírito Santo. Então vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. O primeiro versículo que vamos olhar é 1 Coríntios 12:7. Quem pode ler, por favor? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ok, muito obrigada. Então, a manifestação do Espírito é dada para cada um. Isso não significa que uma pessoa é mais especial que outra, é para todos. Todos temos a capacidade de usar estes dons. Outra coisa, quantos dons são total? Vocês sabem? Quantos? 9. 9. Obrigada. 9. Então, nós vamos falar sobre cada um dessas e são divididos em grupos de 3. O primeiro grupo é um grupo chamado revelação. Então, esses dons são coisas que são reveladas para a pessoa, para poder usar o dom. Então, o primeiro é a palavra da sabedoria. Eu vou dar um exemplo também, como foi usada na Bíblia. Em Atos 23:6, este foi um instante quando Paulo foi dado o dom em esta ocasião. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Os que estavam ali disseram: Ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por causa da esperança da ressurreição dos mortos estou sendo julgado. Então, vocês entenderam o que aconteceu? Ele está na frente de todos os outros fariseus, está sendo acusado, como o mesmo jeito que Jesus foi acusado, que era blasfêmia, coisas contra a lei. Então, aqui neste instante, ele está falando com todos os sacerdotes. Então, Paulo tive uma ideia. Porque tem saduceus. Você sabe que eles têm uma doutrina diferente. Uma pensa que a ressurreição é ainda para vir e outros dizem que já aconteceu. Entendeu? Então, ali tem uma diferença entre os dois. Então, em este momento, para que um lado seja com ele, ele falou: você sabe que eu sou fariseu também? E eles se juntaram com ele, porque eles sabem a doutrina e eles sabem que ele vai pensar do mesmo jeito. Talvez eles não estão entendendo o que ele está ensinando em esse momento, mas sabe que ele é fariseu, vamos estar junto com ele. Ali dividiu o sinédrio. Então, isso foi uma ideia que o Espírito Santo deu para ele. Em um instante, quando sabedoria foi dado para ele e ele usou e ali separou para eles não matarem ele, porque lembra que eles fizeram esse
ajuntaram todos para julgar ele. Então ele já dividiu, então parou esse problema. Vocês lembram outro instante quando na Bíblia a sabedoria foi usada? Jesus, quando ele foi tentado, eles estavam falando sobre a quem tem que pagar as taxas, para César ou para Deus. Então, em esse momento, o Espírito Santo deu para ele uma ideia, que era sabedoria, e ele falou... A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exato. Então, isso é sabedoria do Espírito Santo. Dividiu de novo e eles não fizeram nada para ele. Então, esse é chamado a palavra de sabedoria. Isso é dada para uma pessoa em uma circunstância para poder sair e ser liberto. Ok? A próxima. Espera um momento. Vamos olhar em Tiago 1:5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Então, só basta pedir sabedoria para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo resolver este problema, me dá sabedoria. Então, Ele dá. Amém? Ok, o próximo. O dom de... Alguém sabe? Que é parte do grupo de revelação. São coisas que são reveladas para nós. Alguém pode adivinhar? Então, vamos olhar um exemplo em João 4:16 a 18. Vamos começar no início em 4 até 16. Do início do 4 até o 16? Uhum. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondendo-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Continua. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ok, mais 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ok, então, o que aconteceu? Ele pediu água da mulher, não? E começou a evangelizar sobre as coisas para ela. E perguntou sobre o marido. Traz seu marido. E contou toda a história dela.
Então, isso é o dom de Revelação. conhecimento. Porque ele contou uma coisa da vida dela que ninguém ia saber, só Deus. Então, nesse momento, o Espírito Santo revelou algo para Jesus, para contar a ela, para ela convencer, eu sou de Deus. Esses são momentos que nós também podemos saber algo de alguém, contar a essa pessoa, e ali abre o caminho para poder orar e ajudar essa pessoa. Às vezes, por exemplo, quando os missionários estão orando por uma pessoa e eles precisam cura, ora para essa pessoa receber, mas nada acontece. Depois, Deus fala uma coisa, é porque essa pessoa foi machucada quando era criança e ainda tem falta de perdão e por isso está sentindo dor na perna, não? Então a pessoa começa, eu sinto que tem algo no seu passado, e fala que é, então fala mais, você foi machucada quando era criança, e às vezes você vê a pessoa começar a chorar porque está contando coisas que realmente são pessoais e são escondidas, mas Deus sabe tudo. Então a pessoa fala ou ministra essas coisas para liberar perdão. Depois a pessoa pode receber as bênçãos de cura e ali foi um trabalho que fizemos com Deus e com o Espírito Santo para ajudar essa pessoa. Entendeu? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, que às vezes a Sandra fala um pouco, a maneira dela falar não dá. Nós estamos falando de que 3 tipos de dons? Da revelação. Revelação. O que você entende por revelação? Algo que as pessoas não sabem. Não as pessoas. Algo que ninguém sabe. Algo que Revelação ninguém é sabe algo... vai saber ali na hora. Certo? Então qual é o primeiro dom? Ela falou sobre... Palavra de sabedoria. Sabedoria. Então olha só, sabedoria é você conhecer algo que você não sabe, não conhece, certo? Você vai saber, você vai tomar ciência. Ele é usado para te ajudar a situações difíceis. Sandra demonstrou, lendo em Atos, o que aconteceu, não foi? E com Jesus, né, acabou de mostrar. Então, sabedoria. E o conhecimento? Você usa para, numa situação como ali no poço, ele edificou e... Tá, mas o que é o conhecimento? Palavra do conhecimento. É você saber de um fato já acontecido. Olha só, a sabedoria te dá algo para você sair da situação que você está naquele momento. O conhecimento te dá uma informação de quê? Que já aconteceu. Que já aconteceu, que ninguém saberia para abrir a porta da pessoa te ouvir a partir dali. E também do presente. E também do presente, mas é algo que só a pessoa conheceria em Deus, certo? Então a palavra de sabedoria é para impactar uma outra pessoa, para você te tirar de uma situação. A do conhecimento é para impactar a outra pessoa, para te dar uma entrada para você poder evangelizar, ministrar, curar, fazer o que for, certo? Ok? Entenderam? Quando você começa a entender o porquê, aí você entende. Revelação é sabedoria, conhecimento, a gente vai ver depois o outro. Mas o que eles fazem? Qual é a função deles? É para você? Não, é para o outro. É sempre para o outro. Então, mas aí quais são as situações? Como é que eu identifico o que é conhecimento e o que é sabedoria? Sabedoria é para me tirar de uma situação... No presente. Não, pode ser até seria uma situação no presente, mas é para te tirar de uma situação da qual... de descredibilidade. Por exemplo, eu não creio em você. É uma palavra de sabedoria, certo? Vai mostrar, uau, não, isso aí ele não saberia por ele mesmo. Que você não tem para onde correr e Deus intervém com uma palavra de sabedoria para que você te dá um conhecimento, uma revelação de algo que você não tem. Isso você pede. É isso? Não é que você pede. Nada que você pede. Aqui, quem é que dá? É o Espírito Santo que está dando. Quando ele dá? Quando é necessário. Para quem? Para a pessoa. Para o Espírito Santo. É a comunicação do Espírito Santo com o Espírito Santo? Não, é a comunicação do Espírito Santo com a pessoa. Você é a ponte só. Você só é o canal. Para você poder fazer isso, tudo volta ao que a gente sempre ensina.
Relacionamento. Você jamais vai ter esses dons sem o relacionamento. Entendi. Ok? Uhum. Então, é sempre isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, a revelação vai revelar algo. Sabedoria, para você sair de uma situação difícil, para você trazer duas partes que estão com problemas, certo? Certo. Conhecimento vai te revelar algo do passado ou até mesmo do presente, para que a pessoa possa ficar chocada e falar, ele não tem como saber disso. Ninguém tem como saber disso a não ser Deus. Então, ele é de Deus ou ela é de Deus. Deu para Aí entender? a credibilidade abre o coração da pessoa para receber. Exatamente. E a sabedoria também, para poder, dependendo da situação. Vocês já me viram e viram a pastora usar esses dois dons várias vezes. Sentado aqui na mesa ministrando e eu falar e a pessoa, pô, Alex, você falou para ele? Nem eu sabia. Entendeu? Então, a gente opera nisso, mas não é uma coisa que você pede, que você fica, o que eu faço? Não. O Espírito Santo vai ver o seu coração e aí vai ministrar. Tudo isso aqui já é base depois de quando a gente lê 1 Coríntios 13, né? É baseado no amor. Com o amor para com a outra pessoa, o Espírito Santo vai fluir com os dons à medida que ele, Espírito Santo, quer, à medida que ele vê necessário. Tá. Uma coisa que tem que lembrar é que nós não pedimos fluir, Não. Márcio. Nós não pedimos para fluir no dom. Uhum. Ele dá pela ocasião. Hã? Pela ocasião. Ocasião. Se precisa uma palavra, ele dá isso. Se precisa cura, ele dá cura. O Senhor só precisa encontrar um coração contrito e quebrantado para que ele possa usar Aberto. no momento que Relacionamento. Não contrito. O coração contrito é da outra pessoa para receber. Sim. Mas para que o Espírito Santo flua, relacionamento. Só vai fluir através de relacionamento. Ok? Deus não vai usar, você pode olhar aqui por toda a história de toda a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo até o final, Deus só vai fluir através do Espírito Santo com uma pessoa que tenha um relacionamento. Ok? Bem, tem 5 coisas ou razões na qual ele vai usar este dom especial. Ele vai dar advertência para uma pessoa, ele vai informar uma pessoa, ele vai revelar as coisas que são escondidas, ele vai confirmar coisas e ele vai revelar o poder em sabendo esses secretos da pessoa. Porque se eu falo uma coisa que você não falou com ninguém, você vai falar, quem te falou isso? Eu vou falar, Deus me revelou, porque Ele te ama. E Ele está falando isso porque Ele te quer libertar. Então a pessoa fica, ok. Às vezes fica, ok, eu me rendo. Não posso esconder, porque ninguém sabia e você está falando, em inglês falamos, lendo o meu e-mail. Porque está falando tudo da minha vida, ninguém sabia e você está aqui falando essa coisa. É Deus. Dons de revelação. Essas são 2. Agora a última. Discernimento de espíritos. Sim. Essa é uma coisa que é revelada para a pessoa. Então vamos olhar um exemplo disso. Eu sabia que era discernimento de espírito, mas achei que era em ordem, que era para falar em ordem. É porque aqui na ordem não está dentro dos Não livros. está na ordem quando Paulo está dando todos os dons. ele falou de uma A forma gente está geral. aprendendo na ordem Sim. de Paulo. Nós estamos aprendendo na ordem dos grupos de Grupos de dons. Grupos de dons. Porque são 3 grupos. Uhum. Dons de revelação, dons de poder e dons que são vocais, que você fala, ok? Então esta é a última de revelação e em Atos 16, vamos olhar ali o capítulo, uma história onde Paulo usou esse dom. Atos 16. 16, estou olhando assim, vamos começar. Começamos no início do capítulo 9. 16, 9 a 18.
Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos das mulheres que ali se reuniam. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. Deixa eu te perguntar, por que você acha, antes dela explicar, por que você acha que Paulo fez isso, se ela não falou nenhuma mentira? Como é que é? O que ela proclamou? Ela estava proclamando que eles eram homens de Deus. Tá errado? Não. Mas por que ele disse para ela parar? Porque Deus revelou a ele que o espírito, discernir espíritos, que o espírito que estava nela não era bom? Não. O que essa mulher fazia? Adivinhações. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ok. Então o que ela estava falando deles? Falando uma verdade. Tá, mas e por que Paulo mandou parar? Ela não estava com o Espírito de Deus. Embora ela estivesse falando a verdade, ela não estava com o espírito bom. E usar aquilo dali para poder Esquece o espírito. Ela ia usar aquilo dali para poder o quê? ganhar mais dinheiro. Exatamente. É onde a gente vê hoje nas igrejas muita gente falando de Deus, falando corretamente, mas para benefício de quê? Benefício próprio. Benefício próprio. E tá certo ou tá errado? Tá errado. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. É por isso que Paulo... Mas olha aí, como é que você vai... Aí é que entra. Como é que Paulo... Por que isso incomodou? Aí já foi o Espírito Santo que a pastora vai explicar agora. Então, aqui em versículo 18, perturbado. Então, ele não sentiu certo dentro dele. Ela falou as coisas certas, mas algo dentro está dizendo que não está certo. Algo está errado com essa pessoa. Vocês, em um instante, sentiu algo errado quando você ia por um caminho. Vou em este lugar, mas não sinto... Algo está errado, mas não sei o que é. E você ainda foi e descobriu que era algo errado ou algo aconteceu. Que era ruim. Eu vi algo assim hoje. Eu vi um vídeo, a mulher estava falando algumas coisas e ela não estava falando mentiras, mas... Tipo assim, quando você olha e fala assim, alguma coisa errada não está certa, né? Era uma pastora de uma igreja, estava numa situação em grupo onde foi se falado que realmente tinham duas pessoas ali casadas que estavam tendo um caso. Então assim, ela não estava falando uma mentira, mas a situação, ela é da igreja, uma pastora, estava falando em nome de Deus, mas a postura dela naquele momento causou uma estranheza. Tem alguma coisa errada naquela atitude ali. Mas vocês, em sua vida, você sentiu algo que não está certo, mas ainda você fez e algo errado aconteceu? Algo ruim? Muitas Qual é o vezes exemplo? aconteceu isso comigo.
De pegar, da nossa vida. Sim. De seguir. Uma situação que aconteceu, a gente estava conversando esses dias, que foi aquela situação do supermercado, quando ele pegou. Só se for da sua parte, da minha parte não. Não, da minha parte sim. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. No caso da minha parte, eu achei que talvez pudesse. É o que às vezes eu falo para as pessoas e as pessoas não conseguem me entender. Eu sei quem exatamente eu sou, entendeu? Eu não faço nada inconsciente, eu não faço nada inconsequente. Eu não sabia. Tudo que eu faço consciente. Eu tenho a minha mente muito clara quanto a isso. Ok. Mas tem momentos que você está decidido a fazer algo, mas ainda você não sente paz. Não. Não? Ok. E você, Márcio? Sim, acontece. Se eu não tiver... Mas muitas vezes comigo. Se Às eu não vezes tiver até em para paz... pegar um caminho para ir para um local ou ir para um determinado local e eu me sentir mal. Ultimamente, então, eu não... Depois de alguns episódios na minha vida, se eu não estiver em paz, eu não me movo. Ok. Bom, olhamos em... Mantenha o lugar aí, mas Colossenses 3:15. Antes da gente chegar nesse exemplo aí e usar esse exemplo da palavra sobre essa mulher, nos outros 2 exemplos que a gente estava estudando aqui, o Espírito Santo já tinha me revelado isso, a respeito disso. Dessa questão de a pessoa, tipo assim, enquanto o pastor estava falando, enquanto a senhora estava falando, Colossenses, né? Sim, 3:15. O Espírito Santo já estava falando comigo. Os dons são meus, não são do homem. São os dons do Espírito. São os dons dele que ele dá naquele momento para uma utilização específica. Tudo é dele, por ele e para ele. E o que a gente vê hoje é exatamente isso. Então, tudo que eu escuto, o Espírito Santo sempre ministra na minha vida, ou para mim mesmo, coisas que já aconteceram comigo, de eu trazer exemplo. Você se lembra quando aconteceu isso, isso e isso? É essa situação. Ou exemplo de outras pessoas que estão à minha volta ou que já passaram pela minha vida de alguma forma. Você se lembra aquela situação assim, assim, assado? É exatamente isso que está sendo falado. Ele sempre me aponta a alguma coisa que já aconteceu comigo ou com alguém e traz isso como um exemplo para que eu consiga entender. E hoje o que a gente vê dentro da igreja evangélica, da igreja cristã, é exatamente isso. As pessoas usando o dom do Espírito para o benefício próprio. Então não é o dom do Espírito. Então, é isso que eu ia falar. Não faz sentido. Mas usa o dom de adivinhação. Mas não é do Espírito. É isso que eu quero que você entenda. Eu sei, mas usam como se fosse. E as como pessoas se que estão fosse. ali recebendo, estão achando que estão recebendo um dom do Espírito. Mas não estão é. achando que a outra pessoa está praticando um dom do Espírito, quando na verdade não está. E quem é? Pessoas que não conhecem a Deus. Sim, exatamente. São enganados. Exatamente. Eles perecem por causa disso aí. Como o Porque senhor não conhece a falou, palavra. que a porção dada do Espírito, a porção vai ser dada do Espírito para o coração que tem relacionamento com o Senhor, só que é uma via de mão dupla. Se a pessoa que está recebendo não tem relacionamento, Não. e a pessoa que está passando não tem relacionamento e a outra que está do outro lado não tem, ela pode estar sendo usada por Satanás. Não, olha só, então você está complicando, você está misturando as coisas. Vocês dois misturaram aí. Não existe, não vai acontecer a hipótese do Espírito Santo se manifestar se você não tem relacionamento. Aí é adivinhação, aí é chutança, aí é profetada. Não é Deus, é isso que eu quero que você entenda. Ninguém opera no Espírito Santo sem relacionamento. Não opera, ok. Mas o que você falou não foi isso. Que pode acontecer da pessoa não ter o relacionamento, a outra também não, e Deus... Não é Deus. Deus não está nesse negócio que eu estou falando. Assim, aí pode sim. acontecer uma manifestação Que não é do Espírito Santo. Que não é do Espírito Ok. Santo. Eu não estou dizendo que é do Espírito Santo. Eu estou dizendo que podem acontecer manifestações, porque situações da minha vida, eu saí da minha casa e fui para cá, do mesmo jeito que Deus está me vendo, Satanás também está. Então pode acontecer algo no meio do caminho e alguém vir falar algo, e se eu não tenho intimidade para conhecer a voz do meu Senhor, eu vou falar, é de Deus. Sim. E não está sendo. Como aconteceu com grandes amigos, pessoas de Deus, mas que eles estavam fora do relacionamento no momento que falaram o que falaram. Concorda? É isso que eu estou falando. Então, Pessoas... mas não é o que eles falaram naquele momento para vocês. Podem ter falado outros momentos,
coisas de Deus. Mas naquele momento, para você, Sim, não foi. Mas aí sempre a gente vai chegar no mesmo ponto. A palavra que está sendo direcionada na minha vida, ela tem que confrontar com a palavra que está no meu coração. Exatamente. É o que vai ler E eu até agora. conheço a voz do meu Senhor. Então, se o cara tá falando ali, eu falo, ih, Mas lembra Não que é Deus. Como ele estava buscando relacionamento, o Espírito Santo automaticamente Já veio. tinha mostrado para ele de uma Exato. maneira Não é sobrenatural, né? a pessoa em si, que eu conheço há muitos anos, se tivesse sido Deus mesmo que tivesse falado com ela tinha insistido até o último momento. Sim. E no momento em que eu revelei para ela a palavra que eu recebi, Acabou. ela se calou. Porque ali ela viu que ali era a palavra de Deus. Então ali o que é? Testificação do Espírito. É isso aí. Mas por isso que é importante, para quem está recebendo, não receber de qualquer pessoa. E sempre julgar pela palavra. Eu não recebo. Sim, porque podem acontecer situações, nisso eu compreendo também a questão do seguinte, o senhor é uma pessoa que busca a Deus e tudo, mas o senhor não é perfeito. Podem acontecer situações, como por exemplo aconteceu com o nosso amigo, eu creio que naquele momento ele estava movido pelo ciúme. Sim. O ciúme ou até mesmo a questão do Sentimento de emocional. perda, pô. né? Exatamente, sentimento de perda. Igual, por exemplo, o meu irmão reage de forma diferente. Como é que o meu irmão reage? Carranca. Faz cara de carranca. Mas também isso é discernimento que Deus dá para você para ver da outra pessoa. Não é Da pessoa em si, não não é é de Deus. exatamente. No momento que acontece, o Espírito Santo, ele tá quando é do Espírito Santo, ele está falando com duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto a que vai dar a notícia, usar o dom, quanto a que vai receber. O que depende do sucesso disso é o relacionamento com o Senhor, porque isso pode ser bênção, pode ser maldição. Se a pessoa, eu posso estar cheia do Espírito Santo, se a outra pessoa não tem intimidade, vai bater na porta do Espírito Santo, posso entrar? E ele não vai entrar. E além disso, tem o fato de você pode estar com um relacionamento, receber do Espírito Santo, entregar exatamente o que o Espírito Santo está falando, aí você começa a adicionar. Também tem essa questão. Então a pessoa tem que ter o discernimento de saber. Até aqui eu vi que até foi aqui. Deus, daqui para lá já não é mais. Ih, cara, eu tenho que parar com isso. Esse discernimento Deus dá. Nossa, isso é horrível, cara. Não é horrível, é para Não, você. é horrível porque eu fico com vontade de levantar e ir embora. Mas não pode, é onde Gisele, eu falo para você. Cutuca Gisele. A pregação acabou. Tudo que ele falar daqui pra frente é encheção de linguiça. É pra bater o relógio, só pra poder bater o relógio. Coisa que não precisava, se deixar sair ali, ou se Pô, botasse cara. um louvor, você... Meu Deus do céu, eu fico numa agonia querendo levantar e ir embora. É onde a gente às vezes vai com missionário nas igrejas, e às vezes o missionário vai dar os testemunhos são longos, aí o cara vai pregar, ele prega 3 minutos. Mas ele deixou aquela pregação tão bem em 3 minutos, que a gente vai passar 20 minutos, meia hora, só colhendo os frutos daquele 3 minutos de Deus falando. Não precisa falar, pastor, a pregação foi curta. Foi curta para o senhor? Eu achei que ela foi o suficiente. Você viu a quantidade de pessoas que vieram à frente, que chorando, recebendo e sendo curadas, e para mim foi o suficiente, não precisava falar 45 minutos. O negócio é cumprir horário. Mas aí Até não é. porque existe a necessidade façamos tudo para a glória de Deus. Então, assim, ele mandou falar só aquilo, fale só aquilo, porque quem vai operar é ele. Não sei. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo... Aí. Só 15. Só 15. Ok. A paz de Deus é a chave importante. Quando não tem paz, tem que olhar, ok, algo está errado aqui. Ele às vezes revela a situação, mas sempre segue a paz. Se não tem paz, ora, Senhor, me guia, me ilumina o caminho, ou me mostra o que está acontecendo para eu poder escolher o caminho certo. Da paz a gente tem o reconhecimento, por isso é o agradecimento. Como? O reconhecimento da paz. Paz é a chave. Às vezes Deus não fala com palavras, Ele dá paz. Você está fazendo uma coisa, por exemplo, vai trabalhar um trabalho e não tem paz, mas é perfeito, vai pagar bem, encaixa nos dias que eu quero trabalhar, mas não tem paz.
isso aconteceu comigo. Não tinha paz. Eu estava com alegria o dia antes e depois o dia que era para escrever meu aplicação, não tinha paz. Isso aconteceu conosco também, quando a gente começou a conversar sobre trocar de carro, pareceu a oportunidade perfeita. A gente não ia precisar financiar, o carro já estava financiado, era um carro do ano e tudo mais. E foi pouco tempo antes, o pastor tinha dado esse estudo sobre essa questão e num estudo ele falou sobre isso, que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter a paz do Senhor no nosso coração. Se nós não temos paz, alguma coisa não tá certa. E o Alex achou muito bom, assim, até o momento, conversou comigo, eu orei, Senhor, mas não, apesar de parecer muito bom, eu não fiquei em paz. Aí eu conversei com ele, eu não tô com paz no meu coração em relação a aceitar comprar esse carro dessa forma. E Deus nos abençoou pouco tempo depois. Tem muitas histórias que eu vi que mas era perfeito, o dinheiro vai ser suficiente, pode pagar meu aluguel por 3 meses, não vou ter que preocupar. Não tem paz. A pessoa não tinha paz. Acontece tudo que teria que acontecer, mas a paz não. Eu Mas até cheguei a falar assim, não todos. Antes da gente receber uma bênção, sempre, o Senhor falou isso pra gente. Aparecem coisas que parecem ser uma bênção e não são. Para te tirar da bênção. A paz no seu coração vai te nortear em relação a isso. E é muito simples definir isso. O que você decidiu fazer, qual foi a decisão tomada em paz e o que está sendo oferecido para você. Por exemplo, quando a gente decidiu sair de Orlando e ir para Colorado para estudar, a gente sabia tudo que tinha que fazer, certo? E aí, qual foi o propósito? A gente sentiu paz disso, de largar tudo, largar emprego, largar família, largar tudo e ir para Colorado. Aí, com uma semana dessa decisão, algumas semanas, eu sou promovido para ir para Dubai com um salário maravilhoso. Peraí, mas qual era a decisão? Tinha alguma coisa a ver com dinheiro? Tinha alguma coisa a ver com trabalho? Não. Então, isso aqui, essa oferta, não tem nada a ver com isso. Então tem que continuar. Exatamente. É só você continuar. Do inimigo, né? E ele não vai, quando você chega a um certo ponto, ele não vai te tirar com coisas ruins, ele vai te tirar com coisas boas. E para ele falar com a gente também é necessário que a gente tome uma decisão. Quando eu decidi ir embora para Maringá, eu decidi. Baseado em várias coisas erradas, mas decidi. Ele não decidiu. Ele foi convencido por mim. Chegou a conversar e tudo, mas ele não tinha decidido. E eu tinha, perguntado ao Senhor, e aí, é para eu ir? E até então eu não tinha visto nada que me mostrasse uma resposta de Deus. Era como se Deus estivesse em silêncio. Até que num determinado momento ele decidiu, eu vou. Deus falou, vai para lugar nenhum. Você não ficou mais em paz? Não, ele falou diretamente. Quando ele decidiu, porque também existe essa situação, Márcio. Como é que Deus vai te dar uma resposta se você não sabe para onde você vai? Se você não tomou uma decisão ainda, ele precisa te direcionar. Você não tinha tomado essa decisão. Eu você convenceu ele? Eu convenci ele. Mas você já tinha tomado a decisão. O líder da casa tem que ter. Você entende o seguinte, ela pode decidir o que ela quiser. Não, eu entendi. Ele é o líder. Ela decide, ela vai até convencer ele. Mas se ele, no momento em que ele decidir, ali é que está decidido, não quando ela decidiu. Sim, mas aí ele decidiu ir. Aí ele decidiu ir, agora nós vamos. Aí e agora, porque você está em movimento, Deus fala para ela, você vai aonde? Você não tem que ir para lugar nenhum. É isso que eu estou perguntando. Aí nessa situação, mesmo ele aceitando, decidindo ir, ele decidiu. Tocou no coração dela e mas não, você não vai. Porque começou com ela. Tocou no coração dela, Deus falou comigo. Deus falou com nós dois. Deus não vai falar com ela, vai falar comigo. Tá, então ele falou, peraí, eu não entendi. Ele falou com você, você já tinha decidido, aí depois ele falou de novo no teu coração. Deus não falou nada no meu coração. Quem decide é ele, Márcio, não é ela Deus queria ir embora. Ela queria ir embora. Ela me convenceu a ir embora. Tá, você estava você convencido. Decidido não quer dizer. Você não estava decidido, você estava convencido. Acabei de falar, irmão. Convencido. Quando eu decidi ir embora, Deus falou comigo que não era para ir. Ponto, acabou. Quem decide somos eu nós. Eu pensei que tinha acontecido com ela, mas aconteceu com você. Não, falou comigo também. Deus falou comigo também. Tá.
Isso No é casal, Deus vai falar sempre com o marido e com a mulher. A confirmação, por isso que o casal, o homem é Cristo e a mulher é o Espírito Santo. Jesus não faz nada sem o Espírito Santo e vice-versa. Entendi. Então, se o marido é o líder, é o Cristo, ele vai decidir. Mas se a mulher não estiver em paz, ele tem que parar e consultar o Senhor novamente. Entendi. Sempre, o marido e a mulher, tem que haver uma confirmação. Por exemplo, quando Deus me mandou vir para o Brasil, eu falei, não vou, estou tranquilo. Eu não queria vir. Sandra nunca vai querer, não vai aceitar isso. E era o Só que aí, quando eu fui falar com ela, ela falou, é isso mesmo, porque Deus já confirmou comigo. Então eu tenho que botar as minhas coisas em ordem, porque é isso mesmo. Porque Aí falou você pra mim voltou. E falou para ela. Aí você voltou a consultar o Senhor e... Não, eu não precisa voltar a consultar. Eu não queria vir, mas ele mandou. Ah, entendi. Ele mandou. Entendi, Ele entendi. não queria ir. Entendi. Mas ele Eu já queria falou arrumar comigo. argumentos aqui para não ir. Você, pô, a mulher que tu me deves. Ele já tinha falado com ele. Já tinha falado. E Ele só não, quando você só não aceitou. E quando eu decidi ir embora, Não, agora ficou claro. não adiantava naquele. Se um depende do outro, não adiantava Deus falar comigo que não era para ir. Uhum. Porque eu não estava focada em ouvir o Senhor. Até então eu estava focada em convencer o meu marido. Uhum. Então eu não ia ouvir a Deus. Então Deus esperou o momento correto para falar em que os dois estariam ouvindo. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus fala comigo muitas coisas que eu não concordo, mas eu faço. É aquela Eu não tenho que concordar. Eu tenho a minha opinião. Eu acho, Deus, isso aqui vai dar errado. Mas como tu és Deus, eu vou fazer. E aí, do meio do caminho, eu falo, tu estava certo, Deus. Tá entendendo? Eu não tenho que me transformar em concordar. Se Deus falou, eu vou fazer, ponto final, concordando ou não. Obediência. É os dois filhos, o que diz que concorda e não faz, e o que não concorda e faz. Eu discuto com Deus. Não eu concorda, discuto mas com faz. Deus. Com meu pai me manda fazer as coisas. Pô, pai, eu não quero fazer isso não. Não, eu não vou fazer isso não. Mas eu já falo, não vou fazer isso não, já indo fazendo. Eu vou resmungando, mas eu vou. Você vai. Eu vou fazer, porque ele mandou. Ninguém vai saber que eu estou resmungando, mas eu vou fazer. A não ser depois, quando é para dar um ensinamento, para explicar para as pessoas. Porque ninguém, quando todo mundo... Caramba, Marcelo está super empolgado de ir para o Brasil. Dentro de mim eu estava me arrastando e brigando com Deus. Mas para todo mundo eu estava super empolgado. Marcelo só fala do Brasil. Porque eu precisava seguir o que Deus mandou fazer. Ok? Ok. Então, você não tem que estar sempre de acordo. Porque olha só, esse verso que a mamãe acabou de ler, de ter paz no seu coração, não significa dizer que você vai concordar. Paz é uma coisa e você concordar é outra. A sua cabeça e o seu coração são dois Elementos separados. totalmente. Até porque Você pode concordar, pô, mas eu não entendo como é que isso vai funcionar. Mas no meu coração eu sei que é assim que tem que ser feito. Pronto, você vai seguir quem? Com o coração. E você Ponto. vai É a praticar paz. aquela Essa fé. é a paz. A razão vai sempre te tirar das coisas de Deus. Sempre. Qual é a razão das coisas de Deus? A gente não consegue ver no natural. A gente só vai É conseguir só a ver paz. depois que foi feito. Uau, poxa, eu jamais iria imaginar que ia dar esse resultado, Deus. Ainda bem que eu confiei em Ti. Por isso é o relacionamento e a confiança. Ser sustentada por ti, né? Por isso é que é o entender do senhorio de Jesus Cristo. Quem é Senhor na sua vida? Entendi. Faz sentido. Se você está tomando as decisões, você é Senhor. Você sendo Senhor, quem é que tem que responder por tudo que der errado ou que der certo? Eu. Se Ele é Senhor, quem é que tem que responder por tudo que der certo e der errado? Não dá errado. Dá errado. Olha para mim, Márcio. Ó, vou usar para vocês, claro, a situação que eu estou vivendo. Não quero falar nomes para não ter problema. Mas a situação que eu estou vivendo. Eu não tenho a menor dúvida, nem a Sandra, Que foi o Senhor que foi o Senhor que mandou fazer e como foi feito. Não tenho a menor dúvida. O que acontece Mas olha o no resultado meio agora. termo... Não é problema meu. Satanás entrou pelo lado de lá. Olha só, numa corrente, qual é o elo que rebenta? O mais fraco. Não fui eu que rebentei, foi? Não. Então eu não sou o elo fraco. Eu continuo bem no meu relacionamento com Deus. E conforme as coisas estão caminhando, isso vai ter o fim que era esperado. Eu já tenho conversado com a Sandra que Deus já está me mostrando coisas que vão acontecer, que vai ser assim, ó, de queixo caído, sérias, coisas muito sérias. Porque Deus me mandou fazer uma coisa. E eu você fiz. obedeceu, acabou. Ponto final. Ok? Mesmo É isso. com tudo isso, você ainda sente paz. Totalmente.
Mesmo com todo esse estresse, você ainda sente paz. Tudo. Se eu não sentisse, eu não estaria investindo no Alex, no Alan, em você e em outras pessoas. Faz sentido. No Kilder. Então não tem nada a ver. Por isso eu quero que você entenda que a paz de Deus não significa a concordância na sua mente. Tá. A paz vai ser, eu sinto paz de fazer isso, mas não tem a menor lógica na minha cabeça, conhecimento lógico, informacional de fazer isso. Mas eu tenho paz e se Deus mandou, eu vou fazer. Quando Jesus falou isso para mim é muito interessante, porque já derruba um monte de coisas que eu tenho dentro de mim próprio. Eu tenho os meus pensamentos, mas se eu estou sentindo paz, eu vou fazer. O que a gente conversou na segunda-feira, eu fiz e senti paz. Eu abandonei, larguei as redes sociais, parei com tudo, acabou. Estou em paz. Parar com tudo até agora, maravilha. Mas amanhã você pode voltar. Então é isso que eu quero que você entenda. É uma decisão. Manter uma decisão, exatamente. Constância. Não importa das consequências que vão acontecer. Okay. É o que eu sempre falo com a Sandra. Vamos fazer isso? Vamos. Já contou os custos? Se a gente fizer isso, vai acontecer isso. Positivo, isso negativo. Tá ciente? Tô. Eu sempre falo para eles. Vai tomar vacina? Positivo é esse. Ó, o negativo, esse. Tem um custo. Obedecer a Deus tem um custo. Não é... Normalmente, quem está obedecendo a Deus não é o que está bonito na fita, não. Olha Davi. Olha os discípulos. Olha o próprio Jesus. O resultado é bom, mas o meio, querido, não. É sempre o... Como é que pode? Tá louco? Sim. Nós somos os loucos da história. Quando Jesus falou que não era pra gente ir embora pra Maringá, não tinha lógica. Eu tinha acabado de passar por uma situação de tiroteio na Avenida Brasil, eu pegava engarrafamento todo dia, meu filho não estava numa escola boa, a gente morou num lugar ruim. Qual é a condição? Tem emprego, Maringá é uma cidade ótima qualidade de vida, se você colocar na ponta do lápis, não cabe uma coisa na outra. Só que havia uma mudança, mas não era essa a mudança. Quando eu coloquei a paz no meu coração de entender. E ela nem sabia qual era a mudança. O Senhor falou que, e uma das coisas que eu também entendi, Márcio, que era uma situação do seguinte: se eu não me resolvo, se eu não estou na posição que Ele quer, eu posso ir morar na cidade mais maravilhosa do mundo. Eu vou levar os problemas junto comigo, porque não é o lugar, é a pessoa. Eu precisava estar na posição que Ele queria. E assim, por mais ilógico que na minha concepção naquele momento era, eu tive a fé no Senhor, de que se Ele mandou eu ficar, Ele me garante, e assim foi, o Senhor tem honrado a minha família. Amém. Ok. Próximo grupo. Próximo grupo. Tá, então esse terceiro é... Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Então, todos os três, quais são? Primeiro. Receber Não, o dom. Quais são os dons? Os dons. O primeiro eu esqueci. O segundo Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Conhecimento. Palavra de conhecimento. Então são sempre palavras, né? Não, esses dois sim. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Por que é palavra? Porque Deus está te dando o que saber e o que conhecer. Por isso é a palavra de sabedoria. Ele está É uma palavra falando. de conhecimento. A palavra vem dele, é a palavra dele. E o último? Me deu 2. Qual é o último? Cada um fala. Fugiu. Discernimento de espírito. Discernimento de E espírito. qual grupo são esses 3? Da revelação. Ok? Então, lembra, revelação, coisas que são reveladas para nós de Deus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos.